Hoje o tema da palestra é Filosofia da Compreensão. Marcos, Filosofia da Compreensão. Imaginava que para compreender precisava ter... o livro é Episódios Diários, item 26, nosso irmãozão Marcos Cunha. Por favor, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Que aqueça os nossos corações, que o nosso corpo já está aquecido, né? Com esse calor de 35 graus que tem feito, está mais do que aquecido o corpo, né? Então, mais precisa aquecer os nossos corações também. E falar de ensinamentos, falar de Jesus, falar daquilo que o alto nos proporciona é aquecer os nossos corações, né? E o tema que nos foi passado pela Sandra, a Sandra é ótima, né, para passar temas, né? Qualquer dia vai haver uma reunião só de palestrantes para discutir os temas que a Sandra nos passa, viu? É ótimo, que faz a gente realmente estudar. E esse tema, como o nosso irmão falou aqui, é do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles, e os ensinamentos de Joana de Ângeles, pelas mãos, pela psicografia de nosso querido Divaldo Pereira Franco, são ensinamentos realmente muito profundos. E o tema do livro de onde foi tirado é super interessante, já faz a gente refletir, porque são episódios diários, ou seja, nós temos que pensar justamente nisso, no diário, nesse momento. Não adianta a gente ficar viajando, quando eu desencarnar, lá na frente, o que vai ser, o que vai deixar de ser. Não adianta a gente pensar em outras vidas futuras lá na frente, isso também não adianta tanto assim não. O que adianta é o que nós estamos fazendo hoje. Porque fazendo hoje a gente vai estar preparando o momento lá de quando nós estivermos no nosso retorno à pátria espiritual. Fazendo hoje, nós estamos preparando o nosso futuro em outras vidas. Por isso, episódios diários, porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade de escrever naquele livrinho nosso chamado Vida. Nesse livro chamado Vida, nós temos inúmeras páginas escritas, não temos? Que nós escrevemos lá atrás, nas nossas outras vivências. E nos dias passados desta nossa vida. Só que nós temos muitas páginas em branco. E a cada dia nós estamos escrevendo uma nova página nesse nosso livro. Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, né? Com as nossas boas e más atitudes, nós estamos escrevendo tudo isso. Preparando lá o final desse livro, que ainda está longe, mas que um dia chegará com certeza. Por isso, episódios diários é bastante interessante. E nesse item, justamente, a filosofia da compreensão nos faz tentar compreender o que ela quer dizer com essa filosofia da compreensão. Bom, comecemos dizendo que compreensão nós podemos entender de duas maneiras. Uma, a capacidade de entendermos o significado de alguma coisa. Isso é compreender, a capacidade de entendermos o significado de alguma coisa. Isso nós fazemos? Quase sempre sim, nós temos essa capacidade de entendermos as coisas. E a outra é que compreensão é também a predisposição para aceitarmos e respeitarmos opiniões ou comportamentos alheios. E aí já começa a pegar um pouquinho, porque nós nem sempre estamos dispostos a essa compreensão, de compreender o comportamento do outro, respeitar a opinião do outro. Por isso muitos problemas de relacionamentos, por isso muitas intrigas, muitas discórdias, porque nós temos dificuldade nessa questão da compreensão. No nosso dia a dia não falta uma coisa muito importante, não é importante, mas não falta uma coisa muito grande no nosso dia. São oportunidades para o revide, para que nós revidemos. Vamos a alguns. Um esbarrão que nós recebemos na rua, a gente já está pronto a revidar. Um insulto que nós recebemos, a gente já quer revidar. Onde já se viu eu ser insultado? Um xingamento.
uma palavra áspera que recebemos de um colega de serviço, de um amigo, de um familiar. No trânsito, o trânsito, né? Ainda mais o trânsito de uma cidade como São Paulo, né? Não faltam oportunidades de revide. Na condução, se estamos na condução cheia, também não faltam essas oportunidades. O nosso parente difícil, né? Vira e mexe em palestra, a gente fala em parente difícil, né? Eu imagino que o meu parente, se ele estiver em outra casa espírita, estão falando a mesma coisa para ele, né? Olha, aquele seu parente difícil. Onde está aquele seu parente difícil? Está lá na outra casa fazendo palestra lá. Porque é uma via de mão dupla, né? Os parentes difíceis, né? Ou será que são só eles que são difíceis? E nós não somos parentes também? Não, claro que não, nós somos parentes, mas somos bonzinhos, né? Dá para ver que somos todos bonzinhos. O nosso colega de trabalho que nos acusa também é oportunidade para o nosso revide. Quando essas coisas acontecem, nós temos o quê? Vontade de reagir. Temos ou não temos? Temos, lógico que temos. Eu, pelo menos, tenho vontade de reagir. E a primeira coisa que a gente diz é, claro, eu sou humano. Não falamos isso? Gente, eu não sou uma máquina, eu sou humano, eu reajo. A pergunta é, ser humano é revidar? Será que ser humano é revidar o golpe sofrido? Ou será que ser humano é tentar compreender o porquê desse golpe acontecer? O revide resolve alguma coisa? Resolve. O nosso orgulho. É isso que resolve. O nosso orgulho ferido. É a única coisa que vai resolver o revide. Há uma agressão. Seja ela física ou seja ela moral. Na realidade, o revide só faz agravar aquilo que nós recebemos. E nós devemos nos nivelar as pessoas? O que vocês acham? Vocês acham que nós devemos nos nivelar as pessoas? Não. Devemos sim. É que quando nós falamos em nos nivelarmos as pessoas, nós pensamos em nos nivelarmos pelos maus exemplos, mas nós temos que nos nivelar pelos bons exemplos das pessoas. Mas já viu como nós realmente já pensamos o quê? Não podemos nos nivelar as pessoas. Aos maus exemplos nós estamos pensando. Mas aos bons exemplos, sim. Só que quando nós revidamos uma falta cometida contra nós, nós estamos o quê? Nos nivelando aquela pessoa. E nós estamos nos nivelando por baixo e não por cima. Joana de Ângeles, grande psicóloga da espiritualidade, disse assim, olha que interessante o que ela falou. O que não se possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar no outro. Ou seja, aquilo que nos incomoda no outro é porque ainda temos em nós em algum grau. Ou mais ou menos. Interessante, né? É vermos no outro aquilo que ainda existe em nós. E nos incomoda isso. Porque uma pessoa, por exemplo, que não existe nela a maledicência, ela não consegue ver direito isso no outro. Não consegue nem acreditar que o outro faça isso. Porque isso não existe nela. E o que Joana de Ângeles quis dizer é isso mesmo, que aquilo que está nos incomodando no outro é que em algum grau ainda existe no íntimo nosso. E eu não duvido nem um pouco, até porque somos espíritos de provas e expiações, não somos? Somos ainda muito imperfeitos, né? E é interessante, quando falamos que somos imperfeitos, a gente lembra de novo, claro, somos humanos. Ué, e ser humano é ser imperfeito? Não. Ser humano é estar vivenciando a busca de uma perfeição. Através dos nossos erros, através dos nossos equívocos, mas através dos nossos acertos, através dos nossos aprendizados. Ou seja, é claro que a gente acaba usando na sociedade uma máscara de comportamento. Mas na sociedade nós temos, né, que nos mantermos. E aí quando a gente está aí lá fora na sociedade, a gente usa essa máscara. Mas a máscara, ela cai. Em determinado momento, ela será retirada por nós ou por outros, ou pela vida. O que nós precisamos não é usar uma máscara na sociedade. O que nós precisamos é vencer a parte negativa do nosso caráter.
e começar a vivenciar a parte positiva do nosso caráter. Porque aí nós não precisamos ter máscaras na sociedade. Porque nós vamos viver na sociedade a parte positiva do nosso caráter. Para que isso aconteça, é necessário que a cada dia nós busquemos esse aprimoramento. A cada dia nós busquemos essa melhora, que existe. É fato. Existe dentro de cada um de nós. Mas tem um detalhe, é trabalhoso. E a gente não gosta muito de tanto trabalho, a gente gosta das coisas mais fáceis. Mas existe o trabalho. E nós dependemos desse trabalho interior para que nós melhoremos. A gente vem à casa espírita, a gente faz curso, a gente lê bons livros espíritas, assistimos palestras, tomamos um belo de um passe, fazemos uma boa de uma assistência espiritual, e tudo isso é ótimo. Mas e a nossa parte? Se nós não trabalharmos pela nossa mudança interior, pela nossa tal da reforma íntima, que é essa mudança interior? Nas nossas atitudes, não nas macros atitudes, mas nas microatitudes, naquelas pequenas atitudes do nosso dia a dia. É que nós vamos nos transformando, é que nós vamos melhorando. E nos cobrando, é claro, porque nós temos que nos cobrarmos. Nós temos conhecimento de que somos imperfeitos, somos sim, é claro. E temos que conhecer isso, porque se a gente achar que não é imperfeito, nós não conseguimos melhorar, fica difícil. Nós temos que mapear os nossos erros e, a partir daí, em nos conhecendo, em conhecendo as nossas dificuldades, os nossos erros, buscarmos a nossa melhora. E a gente tem que fazer isso de uma maneira bem límpida, bem clara e bem honesta para conosco mesmo. Portanto, é importante começarmos a compreender algumas coisas. Uma, vivemos níveis de evolução diferentes. Uns somos diferentes dos outros, cada um está no seu estágio evolutivo. Outra, julgamos em vez de compreender. Às vezes, em vez de compreender, quando deveríamos compreender, nós estamos julgando. Julgamos o bandido sem tentar compreender o que levou àquela vida. Julgamos o menor infrator sem tentar entender de onde vem esse menor infrator, o que ele passou na sua infância, quando garotinho, não quando jovenzão já, que é um menor infrator, mas quando garotinho pequeno, em que meio ele vivia, quem eram os seus pais, existiam esses pais ali presentes na sua vida, mas nós fazemos o quê? Julgamos, em vez de compreender. Julgamos a raiva do outro sem tentar compreender o porquê ele está daquela maneira. Julgamos o mau humor do outro. Julgamos o chefe exigente sem tentar compreender que ele também é exigido, que ele também é cobrado. E que muitas vezes o que ele exige é da nossa obrigação como funcionários. Só que a gente simplesmente julga. Julgamos o morador de rua porque ele está lá, é um vagabundo, ele bebe, ele usa drogas. Mas não procuramos compreender um pouco o que o levou à rua, o que o levou àquela situação. Julgamos o parente difícil. Meu Deus, olha o parente difícil aí de novo, hein, o parente difícil. Julgamos o parente difícil sem tentar compreender por que ele é difícil. O que está acontecendo na vida dele? E eu? Como eu estou sendo em relação a ele? Estou tentando ajudar ou estou me tornando cada vez mais um parente difícil? E se nós nos colocássemos no lugar destes que nós falamos aqui? Se nós fizéssemos um esforço de nos colocarmos no lugar destes, com certeza nós seríamos menos rigorosos nos nossos julgamentos. E talvez começássemos a compreender um pouco o que acontece com as pessoas. Alguém faz certo a vida inteira, e a gente gosta disso. Um deslize, uma mancadinha que ele dá, pronto, um erro é o suficiente para nós esquecermos de tudo o que ele fez e julgá-lo. Sem tentar compreender aquele erro que ele fez. Nós sempre julgamos. Aliás, isso me lembra uma historinha. Isso me lembra uma história que um padre estava no ônibus, viajando. Aí entrou um bêbado, sentou do lado do padre e começou a ler um jornal. De repente o bêbado parou de ler o jornal, olhou para o padre e falou assim: Padre, com aquela voz meio pastosa,
O que é artrite? O padre olhou assim para ele e falou, já viu ali uma oportunidade de passar-lhe aquele sermão. Artrite é uma doença proveniente de atitudes pecaminosas, de uso de álcool, de uso de drogas, de sexo desregrado e outras coisas mais que eu nem ouso falar. O bêbado arregalou os olhos para ele e voltou a ler o jornal. Passado alguns instantes, o padre se arrependeu um pouquinho, né, de ser tão severo, e resolveu amenizar a situação e perguntou para ele, faz tempo que o senhor tem artrite? O bêbado olhou para ele, eu não tenho artrite, aqui no jornal está dizendo que quem tem é o Papa. Pois é, né? Então, tá vendo? Ele simplesmente julgou, né? Não tentou saber da história direitinho, não tentou compreender o porquê ele estava perguntando. E nós fazemos isso, nós julgamos, gente. Se a gente começar, né, a gente para e olha mesmo para dentro da gente, a gente fala, meu Deus, como a gente julga as pessoas, as situações. Aí eu faço uma pergunta para vocês, que minha memória nem sempre é muito boa. Quem foi que disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra? Exatamente, está aqui atrás. Foi Jesus que disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós não atentamos para um detalhe quando ele disse isso. Todos foram embora, não foram? Mas nós não atentamos para um detalhe. Ele poderia então ter atirado a pedra, porque ele não tinha pecado. Ele não tem. E nem mesmo ele atirou. Por quê? Porque ele, do alto da sua evolução espiritual e por não ter o pecado, sabe que não deve julgar, e sim compreender. E ele compreendeu aquela mulher, a situação dela. E compreensão é isso, é compreender o nosso próximo, é exercer a aproximação com o próximo, a empatia com o nosso próximo, a solidariedade para com o nosso próximo. Não significa aceitar, concordar, ser conivente com uma situação errada. Não. Jesus não foi conivente. Jesus não concordava com aquilo das pessoas que se encontraram com ele e que estavam em erro. Em nenhum momento ele foi conivente. Isso significa amar. Compreender significa amar. E Jesus sabia fazer isso melhor do que ninguém. E Chico Xavier fala, a caridade é amor, e amor é compreensão. Então, se nós estamos querendo aprender a amar, vamos começar a compreender as pessoas. Vamos começar a compreender os deslizes das pessoas. Vamos ser juízes mais enérgicos conosco, e não com os outros. Porque será que nós não erramos? Nós não maltratamos os outros de vez em quando? Se não fazemos isso, será que já não fizemos lá atrás? Nós nunca ferimos alguém? Talvez não fisicamente, mas moralmente, verbalmente. Nunca traímos alguém? Não essa traição entre cônjuges, parceiros, não. Eu estou falando da traição moral de alguém que espera muito da gente, às vezes nós o traímos. Será que nós nunca fizemos isso? Nunca cometemos crimes morais? Será que não falamos mal do outro? Nunca? Nunca usamos a maledicência? Nunca causamos transtornos a ninguém? Se não fizermos nada disso, então nós podemos atirar a primeira pedra? Mesmo assim, não poderíamos. Só que imagina, como nós fizemos praticamente já tudo isso na nossa vida, esquece de tirar pedra, né? Porque elas vão voltar e o nosso telhado é de vidro, né? Convenhamos, né? É bastante, aquele vidro bem fininho, sabe? Aquele vidro de quadro, assim, ó, 2 milímetros, tá? É esse vidro, é o nosso vidro do nosso telhado, ainda. Então nós temos que tomar bastante cuidado com as pedras que nós atiramos e começarmos a compreender melhor as coisas. Se nós não fazemos nada disso, obviamente, nós não vamos poder atirar pedras. E mesmo que não façamos nada, não tenhamos nenhum desses
erros, desses vícios morais, nem assim isso nos dará o direito. Pelo contrário, o dia que nós não fizermos nada disso, nós vamos compreender melhor. E aí é que nós não vamos julgar mesmo, porque nós crescemos moralmente, porque nós crescemos espiritualmente. E agora eu vou ler uma passagem para nós encerrarmos, eu vou ler uma passagem para vocês. Mas eu não vou dizer de quem que é, não. Vocês vão me dizer depois que eu ler essa passagem, tá bom? Vocês me falam. Alguns de vocês provavelmente já conhecem. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas. Falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é o cal ou o cimento que suja nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros. Os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã, o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho da alma, deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Quem escreveu isso? Eu também não sabia. Deve ser um grande espírito, não deve ser, para escrever isso? Deve ser um grande espírita, não deve ser, para escrever isso? Pois, um mestre de obras, um grande mestre de obras, exatamente. Quem escreveu isso foi o Papa Francisco. Exatamente, está vendo? O Papa Francisco. De tempos em tempos, espíritos abnegados, espíritos mais evoluídos, estão aqui para nos auxiliarem. Muitos. Desde que esse Papa assumiu o papado, guardadas, claro, as formas e conteúdos de sua doutrina, ele só traz mensagens de libertação. Mensagens que está atingindo católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas e tantos outros. O que dizermos de um espírito desse? São aqueles que vêm para nos auxiliarem, para nos ajudarem. E nós, não importa em que religião estejam esses espíritos, nós temos o dever de compreendê-los, de compreender que Deus os envia para nos auxiliarem, para nos ajudarem, porque nós só temos a ganhar com isso. É isso. Obrigado, muita paz a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado.